Eu saudo a todos com a graça e a paz que o Senhor Jesus nos dá. Estamos aqui mais uma vez com o caminho da justiça, nos preparando os nossos passos de cada dia para a honra e glória do Senhor. Estamos procurando estudar e aprender mais. Você que tem a palavra de Deus em mãos, abra em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20. 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 12 ao 20. Enquanto você procura, eu vou estar orando, você vai procurando e meditando na oração. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças, te exalto e te glorifico. E agradeço a Ti, Senhor, por mais esta oportunidade, mais esse dia que Tu me concedeste, ó Pai. Agradeço a Ti, Senhor, por tudo que me deste no dia de hoje. Agradeço a Ti, Senhor, pela água, pelo café, pelo alimento. Agradeço a Ti, Senhor, pelos amigos que colocaste ao meu redor. Agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu Espírito que me conduziu por todos os dias. Agradeço a Ti, Senhor, pelo Teu Filho que pagou o preço pela minha vida. Hoje aqui estou, Senhor, porque Tu me deste a graça e Tu me deste a glória. E esses, Senhor, também que estão me acompanhando, estão ouvindo, Pai, se aqui estão, Senhor, porque também recebeste de Ti a graça e a glória e as bênçãos. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te dou graças e peço, Senhor, que Tu abra a mente de todos neste momento, Pai. Dê, Senhor, entendimento e discernimento da Tua palavra e conduza-me, Senhor, com Teu Espírito, para que a Tua palavra seja explicada e também seja entendida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que encontrou a palavra de Deus, aqui ela diz, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Na realidade, todas as coisas são boas aos nossos olhos. Todas as coisas são boas. Tudo que você vê é bom. Tudo é bom. Mas nós não podemos nos deixar levar por todas as coisas. Nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são boas, mas você tem que saber escolher as coisas melhores para você e as que não convêm deixar de lado. Não é porque todas as coisas me convêm que eu vou sair fazendo de tudo. Não. Tenho que fazer aquilo que me convém. Aquilo que convém a Deus. É tomar a minha direção, tomar o meu rumo e procurar andar na direção certa. Porque o versículo 13 diz assim: os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquila tanto um como o outro. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Os manjares, a comida, o alimento, as coisas boas que nós comemos, é para o corpo, é para o estômago. E o estômago é para a comida. Então, isso Deus aniquila. Deus aniquila. Isso é a nossa rotina, nosso dia a dia. Comer, trabalhar, dormir, comer, trabalhar, dormir, orar e buscar. Esse é o nosso dia a dia. É o nosso dia a dia. Então, quanto o que comer, quanto o que beber, quanto o que vestir, isso lá em Provérbios diz que isso tudo é vaidade e tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Mas, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo.
Porque o corpo não é para a prostituição, o corpo é para nós usarmos ele para Deus. Deus. Certo? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus o homem, a sua imagem os criou, macho e fêmea os criou. Deus criou o homem à sua imagem. O homem criou a mulher. Criou o homem à sua imagem, e do homem ele tirou a mulher e fez também a sua imagem. Porque Deus fez o homem à sua imagem, para que ele possa entrar no homem e trabalhar na vida do homem. Eu trouxe algo aqui para comparar. Eu trouxe aqui uma luva, certo? Essa luva, ela é imagem e semelhança da mão. Ela serve para quê? Para lavar louça. Se eu chegar na pia e jogar ela lá, lava a louça para mim. Ela não vai lavar a louça para mim. Mas se eu pôr a mão dentro dela, aí ela vai lavar a louça. Mesma coisa é você. Deus te criou a imagem e semelhança de Deus para Ele estar dentro de você, para você fazer a obra dele. Se Deus deixa oportunidade para Deus, Deus entra na sua vida, Ele vai trabalhar. Você vai trabalhar conforme a vontade dele. Ele vai te conduzir para fazer as coisas boas e agradáveis, as coisas maravilhosas. Um homem que abre o coração para Deus, uma mulher que abre um jovem que abre o coração para Deus, através dele Deus faz milagres, Deus opera maravilha, Deus cura pessoas. Por quê? Porque abriu o coração e deixou Deus entrar. Deixa Deus usar a imagem e semelhança que tem. Então, a imagem e semelhança que Deus fez você é para você ser usado para Deus. Para Deus. Mas aqui está. Mas o corpo não é para prostituição. O corpo não é para prostituição. Por isso que Deus criou no capítulo 2, versículo 24 de Gênesis. Deus diz assim: deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, a uma mulher, e tornar-se uma só carne. Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, unir-se-á a uma mulher, e tornar-se uma só carne. Uniu um homem e uma mulher, se torna uma só carne. É uma só carne. Entenda bem, um casal é uma só carne. Você e sua esposa são uma só carne. Você é uma só carne com sua esposa é uma só carne com você. No entanto, que quando você vê a mulher socando o pau no marido, ou o marido socando o pau na mulher, vai falando porcaria do homem, o homem falando porcarias da mulher, ele está xingando a si mesmo. Quando ele maltrata a sua esposa, está maltratando a si mesmo. Diante de Deus, ele está maltratando a si mesmo. Ele se acha galardoado maltratando a mulher se acha galardoado maltratando o homem, mas está maltratando a si mesmo. Diante de Deus, está se derrotando a si mesmo. Pensa que está derrotando o outro, não, está se enterrando cada dia mais. Por quê? Porque é uma só carne. É uma só carne. Vamos entender melhor isso daqui. Porque o Senhor é para o corpo. O corpo é para Deus e Deus é para o corpo. Certo? Então nós temos que cuidar do corpo.
Olha o versículo 14. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Hoje nós estamos aqui. Amanhã, né, juntamos a canela e vamos para baixo da terra lá. Certo? Mas Deus, Ele ressuscitou Jesus, seu Filho. E Ele vai nos ressuscitar também. Por quê? Porque você é corpo de Cristo. Aquele corpo que não se prostitui é corpo de Cristo. E o corpo de Cristo será ressuscitado. Eu já falei na mensagem passada. É a ressurreição. Mas o corpo de Cristo será ressuscitado. Por quê? Porque é o corpo de Cristo. Certo? Então, agora você para e entende, certo? Para e entende. Porque Deus liberou o homem e a mulher. Certo? Que lá no Éden ele disse, ó, sede fecundo, crescei, multiplicai e enchei a terra. Certo? Sede fecundo, crescei, multiplicai e enchei a terra. Isso Deus deixou para o homem Adão e Eva antes do pecado. Antes do pecado. Quando Adão e Eva pecou, eles já tinham muitos filhos. Mas isso a Bíblia não relata porque foi antes do pecado, era na inocência. E Deus não tem nada para revelar sobre a inocência. A inocência é não consciente. Certo? Então, foi na inocência. Por que na inocência? Porque depois do pecado, Adão e Eva tiveram 2 filhos. 3, né? Mas primeiro tiveram 2. Abel e Caim. Depois Caim matou Abel, aí um tempo depois, aí veio Sete, outro homem. E quando Caim matou Abel, ele fugiu com uma parentela distante. Se o primeiro homem, a primeira mulher for Adão, então, na época da inocência, antes do pecado do paraíso, tiveram muitos filhos, porque já tinham uma parentela distante. Sabe-se lá quantos anos ficaram no Éden? Na inocência. A Bíblia não relata, porque era inocência. Deus não relata o começo de tudo. Mas no versículo 1, ele mostra a queda de Lúcifer. O primeiro versículo da Bíblia mostra a queda de Lúcifer. Mostra a destruição de Lúcifer, porque ele pecou contra Deus. Foi depois do pecado. Antes do pecado, não tem revelação de Lúcifer. Tem depois do pecado. E os anjos de Deus que trabalham até hoje a nosso benefício, Deus não tem revelação deles para fazer, porque são seres celestiais que trabalham para Deus. Certo? E o homem também foi feito, sim, um ser celestial para trabalhar para Deus. E só depois do pecado que começou a história de Adão e Eva. Mas antes já existia, eles tinham filhos, e sem dores. Depois do pecado que Deus disse à mulher, agora em dores terás filhos. Em dores terás filhos. Que antes não tinha. O filho nascia normal e sem dor. Passou a nascer com dor depois do parto. Por isso que ela só teve 3 filhos depois do parto. Não quis mais não. Senão, é só a multidão. Então é assim. E agora, né? Vamos parar e meditar nessa coisa, para você saber que hoje você é imagem e semelhança de Deus. Você é uma luva na mão de Deus. Deus quer te usar para trabalhar. Deus quer te usar.
Deixa Deus entrar na sua vida, assim como sua mão tem que entrar numa luva para ela trabalhar. Deixa Deus entrar na sua vida para ele trabalhar. Quem faz a obra de Deus não é você. Você é só um instrumento de Deus. Você é somente um instrumento de Deus. Então trabalha, deixa Deus trabalhar na sua vida. Não é você que vai trabalhar, não é você que faz. Tem muitos que dizem, não, eu sou obreiro, eu faço isso, eu faço aquilo. Você não faz nada. É Deus que faz, você só é um instrumento. Sem Deus eu sou um Zé Mané, qualquer coisa. Certo? Eu, quando não tinha Deus, meu lugar era na porta dos bares, nos forrós. Lá que era o meu lugar. Agora hoje eu faço porque eu sou um instrumento na mão de Deus. Deus é que trabalha, não eu. Eu não sou ninguém, não sou nada. As palavras que vêm aqui, as palavras que eu chego a pregar, não é minha, é Deus. É Deus. Por isso que eu não ligo para a minha situação, eu não ligo para nada, certo? Se eu fosse um chato, enjoado, eu já teria ido no dentista, gastado um dinheiro que eu nem tenho para poder arrumar meus dentes, para ajeitar alguma coisa em mim, que está tudo estrangulado. Mas Deus está me dando vida e voz para me falar, eu estou pregando o Evangelho e não importa. E não importa o que aconteça. Sabe por que eu não importo? Porque às vezes eu estou aqui pregando, estou gravando, mais tarde eu vou subir, né? E vai cair na internet. Estou eu lá na internet pregando e Satanás entra, né? Entra, colocando a imagem dele do meu lado, em forma de uma mulher seminua. Entra na frente das minhas imagens, com a imagem dele em semelhança de prostituição. Tudo isso é obra do diabo. É Satanás, o próprio Satanás que entra colocando essas imagens para atrapalhar. Mas a mim não atrapalha. Eu não ligo porque o que eu prego é de Deus. O que eu prego é de Deus. Um dia lá no passado eu tentei impedir o caminho dos crentes. Eu tentei impedir o caminho daqueles que servem a Deus, que serviam a Deus naquela época. Hoje estou eu aqui. Então, se hoje eles estão tentando impedir o meu caminho, porque amanhã é eles que vão estar no meu lugar. Pensa que eu implico com isso, que eu importo uma coisa dessa? Não importo. Eu dou graças a Deus. Porque se eu estivesse fazendo coisa errada, não estaria me atrapalhando. Se eu estivesse fazendo coisas que não agradam a Deus, nada disso estaria acontecendo, está tudo bem. Mas como eu estou fazendo para Deus, vem me atrapalhar. Por quê? Aí se torna, vamos voltar à palavra prostituição. Prostituição. Prostituição é o culto da obra de Satanás. Está bem claro aqui, certo? Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará pelo seu poder. Ao versículo 15. Não sabeis vós que o vosso corpo, os vossos corpos, são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-ei membros de uma meretriz? Não por certo. Se você é membro de Cristo, seu corpo é membro de Cristo. Você vai tomar um membro de Cristo, o seu corpo que é membro de Cristo, e fazer uma só carne com a prostituta? Fazer uma só carne com a adúltera? Não. Porque quem sabe o que faz, quem serve a Deus e ama a Deus e teme a Deus, ele jamais vai fazer uma coisa dessa. Jamais.
E se eu amo a Deus, como eu realmente amo a Deus, certo? O diabo pode plantar isso aí na minha frente quantas vezes quiser, certo? A única coisa que eu faço é orar para que essas vidas um dia se arrependam e se convertam nos seus maus caminhos, mudam os seus maus caminhos, entram na presença de Deus, procuram salvação, procuram eternidade. Porque o nosso corpo não é nosso, ele pertence a Deus. Deus fez o homem, fez o nosso corpo e nos colocou nessa terra. Mas foi para a glória dele, não foi para a nossa glória. Deus não fez o homem para a própria glória dele, ele fez para a glória dele. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Não foi para a glória de Satanás e nem para a nossa própria glória. Se você acha assim, você está totalmente errado. Porque Deus te fez, foi para a glória dele. Ao versículo 16. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela. Porque serão, disse, dois numa só carne. O que eu disse? Deixará, pois, o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se à sua mulher, tornar-se uma só carne. Não é? Foi isso? Eu falei em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Aqui está dizendo. Então, o adúltero, o prostituto ou a prostituta, se faz uma só carne cada dia. Uma prostituta, ela sai com hoje, com outra manhã, com outra manhã, com outra manhã. Se faz uma só carne cada dia. Quantos maridos ela tem? Quantas uma só carne ela se fez nesse mundo? Mesma coisa é o prostituto. É hoje, amanhã, depois, e vai se fazendo uma só carne. E o que é isso? Está sujando o seu corpo e o corpo de Cristo. Aquilo que Deus deu de melhor para você cuidar para Ele, você está destruindo. Tanto tem a prostituição, como tem o adultério. Adultério é semelhante. Adultério é o falsário, né? Um carro adulterado, como é que é? Né? É tirado um pedaço de outro nele, faz mudança, adultera o carro. Motor adulterado, o que é? Às vezes a pessoa vai lá, pega o número do motor lá e acrescenta tira um, adulterou. Isso é adulterar. Certo? E o adultério, né? Também no casamento, porque é marido que trai mulher, mulher que trai marido. Está se sujando a si próprio, está condenando a si próprio, porque é um só corpo. Porque é um só corpo. Porque não pensa porque você é o homem, porque uma coisa ou outra, não. Você não é dono do seu... Se você é casado, você não é dono do seu corpo. É a sua mulher. E o vice-versa. O corpo dela, ela tem que cuidar porque não é dela, é seu. E você cuida do seu porque não é seu, é dela. E ambos são de Cristo. Se você cuida do que é da tua esposa, está cuidando do que é de Cristo. E se ela cuida do que é seu, está cuidando do que é de Cristo. A safadeza não leva ninguém a nada. Só destrói. Só destrói. A pessoa fica sem moral, sem caráter, certo? Fica ignorada pela sociedade, certo? Passa pela rua, o povo olha ali, aquilo lá, ó. Então, e que vantagem leva? Que vantagem leva numa coisa dessa? A nada. A nada. E não esqueça que esse corpo é teu.
Adultério também não é só isso, não. Mas é quantas pessoas aí que eu vejo dentro da igreja, quando vê desvia, você encontra ele, ele está com a tatuagem no braço, está com a tatuagem no pescoço, porque adulterou o que não é dele. Ele não nasceu com aquilo, ele mandou fazer. Adulterou o que não é dele, é de Deus. E um dia Deus vai pedir de volta. Deus vai pedir de volta. Porque Deus deu um corpo para você cuidar, uma alma para você salvar e um espírito para te edificar. Deus fez trindade. Ele te deu corpo, alma e espírito. Um espírito para você se edificar. Coloca o seu espírito diante de Deus, no espírito de Deus. O seu espírito e o espírito de Deus edifica. E se você edificar o seu espírito, você vai levantar a sua alma. Porque a alma sua precisa de salvação. Ela que precisa de salvação. E o seu corpo, que é carne, também pecador, né? Ele também precisa, porque um dia Deus vai requerer. Quando chegar diante de Deus lá, Deus vai olhar para você, peraí, quando eu te dei esse corpo, não estava arriscado desse jeito, não. É a mesma coisa que você pegar o seu carro e emprestar para o seu amigo, e ele voltar com o carro tudo riscado, o que você vai fazer com ele? Epa, pera, esse carro não é meu, não. Vai lá, dá uma reforma, traz ele para mim. Inteirinho, do jeito que estava. Mas foi Deus. Deus te deu esse corpo para você usar. E um dia ele vai pedir de volta. Ele está emprestado para você. Porque você é uma alma. Você é uma alma. E para você andar sobre a terra, você precisa de um corpo. Deus deu esse corpo só para você poder locomover. Para você andar. Para você trabalhar, para você conquistar, para você adorar a Deus. Para isso que ele te deu esse corpo. E o que você está fazendo com ele? Está prostituindo? Está adulterando? Está arriscando o que não é seu? Não dá disso, o corpo é meu, faço o que eu quero. Vai fazendo o que você quer. Vai fazendo. Um dia você vai ter que devolver ele. E chegar na hora, Deus fala assim, isso aí não quer não. Você não quer mais não. Você vai jogar no fogo. Só queimar esse negócio aí. E daí? Como é que fica? Como é que fica a situação? Eu não sou contra. Eu não sou contra. Quem já fez tatuagem antes de conhecer a Cristo, não conhecia. Não estava na consciência do que estava fazendo. Mas acha bonito, tá? Eu acho bonito. Pega, vai lá e faz também uma tatuagem. Aí depois se arrepende. Depois se arrepende. Arrepende tarde. Mas, isso que eu quero dizer para você. Prostituição e adultério são companheiros. São companheiros. São iguais, bem dizer. Então vamos cuidar do nosso ser. Ao versículo 17. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Se você ajunta com a meretriz, ajunta com o mundo, ajunta com as tranqueiras, você se torna tranqueira. Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Por que o mesmo Espírito? O Espírito seu e o de Deus, vamos trabalhar igual. Vão agir igual. O Espírito seu e o Espírito de Deus é o mesmo Espírito. Ao 18, fuge da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Todo pecado nosso é fora do corpo. Mas olha, o que se prostitui peca contra seu próprio corpo. Todo pecado é fora do corpo. É pecado, é fora do corpo. Mas a prostituição
ela é interna. Ela destrói seu próprio corpo. Né? Então, cuida. Imagina, calcula as coisas. Para, medita. A palavra está em sua mão. Se você está ouvindo, você não tem uma Bíblia, procura. Abra no celular uma Bíblia. Procura uma Bíblia. Leia. Medita. O pastor Ribeiro estava falando isso. Vai ler. Leia a Bíblia, pega essa passagem de novo, volta o vídeo, vai lendo, vai meditando, vai ouvindo. Por isso que eu vou devagar, falando versículo por versículo, explicando versículo por versículo, para que você entenda. Eu quero que você entenda, para que amanhã você não pereça. Que quando você chegar diante de Deus, mas ninguém me explicou. Deus não vai engolir. Não vai. Certo? Pastor Ribeiro te explicou. Olha o versículo 19. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em nós. Nós temos o nosso espírito, mas também tem o Espírito Santo que habita dentro do homem. Mas que o homem que é o homem que abre o coração para Deus. O homem que decide servir a Deus. Proveniente de Deus é que não sois de vós mesmos. Proveniente de Deus. Porque não é nosso mesmo. Não sois vosso mesmo. Certo? Então cuida desse corpo, porque ele não é seu. Ele pertence a Deus. Fuja da prostituição. Fuja do adultério. Fuja das coisas erradas. E adore o Senhor. Adore. As tranqueiras da vida vai estar sempre diante dos teus olhos. Todas as coisas são boas, mas nem todas as coisas convêm. Então deixa para lá as tranqueiras da vida. Para que você vai ficar esquentando a cabeça e olhando para isso? É obra de Satanás. Se está as tranqueiras da vida lá e você cruza o bração e fica babando, olhando, o que está fazendo? Apreciando as maravilhas de Satanás. Para de apreciar o que é de Satanás e vai apreciar o que é de Deus. Mas Deus diz que tudo isso é espontâneo, certo? Tudo questão de escolha. Deus não obriga ninguém a servir a Ele, certo? Não obriga ninguém a servir, Ele serve quem quer, certo? Ninguém é obrigado a fazer a obra de Deus, faz quem quer, certo? Mas também, né, o céu é voluntário. Quem quer chegar lá, faz por onde chegar. Quem não quer, não quer. Ah, pastor, mas também não quero ir para o inferno, mas no momento que você negou a vontade de Deus, você é o candidato eleito para o inferno. Então, você que sabe, faz a vontade de Deus e vai com Ele, ou fica aí, né, fazendo o que você bem quer. Cada um é sua escolha. Jesus, Deus, na cruz, quando Ele abriu o braço nas cruzes, Ele nos deu livre arbítrio. O que é livre-arbítrio? Escolha própria. Escolha própria. Eu escolhi. E estou aqui e daqui eu não saio. Dessa jornada, dessa caminhada, eu não deixo por nada. O diabo pode colocar as imagens dele do lado da minha para fazer o que ele quiser. O problema é dele. A imagem é dele. Não é minha e nem de Deus.
E quem quiser ouvir as mensagens que eu prego, ouve a minha mensagem e deixa aquelas bobeiras de lado. E pronto. É simples. É simples. E cada um segue a sua jornada, porque a jornada é individual. Tá? A salvação também é individual. O pastor não pode te salvar, sua esposa não pode te salvar, ninguém, seu pai, sua mãe não pode te salvar. O único que pode te salvar é Jesus Cristo. Só Ele. Então, mas para Ele te salvar, você tem que buscar. Certo? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração, disse Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Amém? Esta é a graça do Senhor para você. Essa é a graça do Senhor para a tua vida. Medita nela, medita, ora, busca, pede a Deus entendimento, discernimento. Leia esse texto quantas vezes for possível. Quantas vezes for possível. Mas entenda ele. Quarta-feira eu vou pregar outro. Vou subir outra mensagem. Procura. Procura no YouTube, Benedito Ribeiro. Você achar o Benedito Ribeiro, você entra. Está lá os vídeos, só apertar lá vídeos. Entra, todos os vídeos meus estão lá. Só buscar. E todo vídeo que busca e corre atrás da salvação. Eu não fico pregando aqui coisinha para agradar você, nem para você sorrir, glória a Deus, aleluia, não. Eu não sou de pregar esse tipo de coisa, não. Eu gosto de pregar salvação, eternidade, vida eterna. É o que Deus me dá. Se eu ficar aqui falando para você que Deus é bom, que Deus vai te dar riqueza, que Deus vai prosperar na sua vida, que Deus vai fazer isso, fazer aquilo lá, eu estou enganando a mim e a você também. A mim e a você também. Quem sou eu para determinar o que Deus vai te dar amanhã? Quem sou eu para determinar a prosperidade de Deus sobre a sua vida? Não. Deus não é meu empregado, Ele não trabalha para mim. Se trabalhasse para mim, eu falaria, não, vai abençoar aquele irmão lá. Ele não trabalha para mim, eu que trabalho para Ele. Ele, por muitas vezes, tem uma pessoa passando dificuldade e fala, pega metade que você tem e leva lá porque ele está passando fome. Deus manda. Divide o que você tem no armário. Senhor, mas só tem um pacote de arroz, divide ele. Manda 2,5 kg para ele, fica com 2,5. É assim. Eu que tenho que fazer o que Deus manda. Não Deus fazer o que eu mando. Eu que tenho que fazer o que Deus quer. Não Deus fazer o que eu quero. E nem você. O que eu preciso, Deus já me deu, Jesus Cristo. Jesus Cristo já me deu e garantiu a vida eterna. E para você também. Já deu, só você aceitar. É seu. Direito de vida eterna é sua. Basta você aceitar. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por esta vida que está aqui, Senhor, nessa presença. Pai, cuida, Senhor, desta vida. Toma, Senhor, em tuas mãos e derrama, Senhor, a tua bênção, a tua graça e a tua unção. Pai, conduza o Senhor conforme a tua vontade e o teu querer. Levanta as tuas mãos para cima. Que a bênção do Pai e a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre ti, em nome de Jesus. Amém? E muita graça e até a próxima.